Oi. Agora sim. Fala dele. Bom, então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos pela presença nesse evento nessa manhã, né? Meu nome é André Leone. Atualmente, eu trabalho no enjoei.com.br. Eu lidero times de engenharia que trabalham diretamente com Golang e Ruby. E hoje eu gostaria de compartilhar um pouquinho da minha experiência desenvolvedor Ruby, indo para uma linguagem como o Golang, né? Então, o Ruby, ele é uma linguagem que tem um framework que é muito bem estruturado, muito bem desenvolvido. E quando tu vai para o Go, a realidade é um pouquinho diferente. Eu já vou mostrar para vocês várias das dificuldades que a gente teve indo de um time que trabalhava num framework todo definido para uma linguagem que nós precisamos criar alguns padrões dentro da empresa. Então, um pouquinho sobre o Enjoei. Nós somos um marketplace focado em moda de itens second hand. E esse é o gráfico de crescimento da companhia. Nós também entramos na B3, né, que já foi comentado aqui, né, acho que da Herb, o caso. E a empresa cresceu mais ou menos assim. Eu estou há uns 5 anos na companhia, então eu participei de todo esse crescimento, né, onde a gente saiu de 60 milhões em vendas e foi para 300 milhões. Mas o mais interessante desse gráfico não é relacionado ao número de vendas, ou, né, não é um merchan da empresa, mas é que não necessariamente o sistema que comporta 60 milhões comporta 300 milhões. E foi aqui que começou a nossa história com Golang. Então, um pequeno comparativo sobre as duas linguagens. O Ruby ele foi criado em 1995, onde não tinha uma realidade de dados massivos dentro de um servidor. Então, ela foi criada para ser muito simples, para ser muito expressiva. Então, ela tem muitas funções diferentes para fazer as mesmas coisas, mas que mudam apenas a forma que você chama o código. Ela acaba tendo bastante função. E isso é muito bom, porque torna o código uma documentação viva, né? E o Golang, ele foi criado, ali foi lançado a primeiro release, né, em 2009. E ele foi criado já numa realidade onde as aplicações precisavam de larga escala. E ele foi criado justamente para aguentar as máquinas multicore, para potencializar elas, ter o máximo da utilização de recurso, e também para aplicações que têm um número de acesso massivo com um network. Um ponto muito importante para a gente, nós trabalhamos numa estrutura Agile, e a previsibilidade e testes automatizados, eles são extremamente importantes para o nosso processo. Eu vou comentar um pouco mais à frente, mas os testes automatizados em Go, que vem de uma linguagem como que programa com Rails, com PHP ou Node, é um pouco dificultoso no começo até você entender como ela funciona. E sobre previsibilidade, o Rails ele tem uma documentação muito boa, muito vasta, né? Então, você vai programar, você sabe o que fazer, como fazer, você tem um padrão. Então, os code reviews eles geram bastante discussão, mas não sobre arquitetura. São discussões de rubistas que gostam de comentar que um reject é melhor que que um select. Então, algumas dificuldades. Testes unitários, padrões de projeto, porque o Rails ele é bem definido. Então, agora a gente vai ter que definir o nosso padrão. O Go não vai te impor isso. Isso é muito bom, porque você adequa seu projeto à realidade da sua empresa. E uma frase que eu adoro do livro do A Philosophy of Software Design. Quem nunca leu, eu super recomendo ler. Principalmente quem quer ir para uma área de arquitetura e desenhar a aplicação em larga escala. Que não é possível visualizar o suficiente do design de um grande sistema para entender todas as suas implicações antes de construir qualquer coisa. Então, o que aconteceu? Comece simples. Quando nós começamos a programar com Go dentro do Enjoei, nós não tínhamos muita noção de aonde a gente ia chegar com a linguagem, mas a gente queria testar. Para testar, a nossa aplicação ela gerou várias dúvidas, porque nós íamos testar, o Rails ele te dá toda a estrutura de teste. E daí nós nos deparamos com coisas, por exemplo, se eu tenho acesso ao banco, eu faço um teste de integração, não um teste unitário. Então o Rails, por padrão, te dá um teste unitário. Mas dentro do Go, como que isso funciona? Deveríamos fazer um teste de integração, um teste unitário. Nós começamos a levantar várias dúvidas para tentar achar um jeito de ser mais produtivo, porque isso vivia gerando discussão. O nosso primeiro código foi um Lambda. Para quem não sabe, Lambda é uma função serverless dentro da AWS.
nós criamos um Lambda, e por quê? Em 2018, o Lambda lançou o suporte ao Golang. O Golang, eu adoro isso nele. Quando ele compila, ele gera apenas um arquivo. Então, esse mesmo arquivo é o arquivo que eu subo num Go ou que eu subo como entry point do meu container no Docker. Então, isso para a gente foi muito interessante, porque isso permitia o compartilhamento de codebase. Então, nós fazíamos o quê? Aplicações. Eu tenho o mesmo handler, com os mesmos arquivos internos, eu tenho as mesmas entidades, eu tenho o mesmo código, mas apenas chamando de fontes diferentes. E daí eu consigo fazer o quê? Ter uma aplicação em larga escala, né, e um microserviço separado para cada aplicação, mas com um compartilhamento de codebase. Então, uma das nossas dificuldades, eu acho que é a maior, pelo menos para mim, foi relacionada aos textos unitários. O primeiro ponto que eu queria falar são relacionados às bibliotecas. A biblioteca, é muito importante você escolher a biblioteca e saber como se faz um teste unitário para ela. No nosso caso, nós somos desenvolvedor Rails também, e é muito fácil testar as coisas, eu ressalto isso. Porque as suas bibliotecas podem influenciar a maneira que você vai testar a sua aplicação. Aqui é um exemplo da documentação de uma biblioteca que é a GoPG. Ela se comunica com o Postgres, e eles deixam claro que eles recomendam usar um Postgres real para testar um banco de dados. Isso é um problema? Não. É como o Rails trabalha, mas é a maneira que eles usam para testar. Já outras bibliotecas, como por exemplo essa aqui é a biblioteca do Datadog com o Gorm, você pode passar o regex com, de fato, qual é a query, e ele vai e você não precisa subir um banco de dados. Então, com o código dessa forma, você sobe apenas você tem apenas o Go instalado na sua máquina e você consegue codificar. Outro exemplo de biblioteca, a do DynamoDB. O DynamoDB, ele tem a sua biblioteca com a implementação. Para quem não sabe, Dynamo é como se fosse um Mongo da AWS. Não sei nem se eu posso falar isso, mas é mais ou menos isso. Então, o DynamoDB ele é um banco de dados da AWS e essa é a interface de implementação deles. Eles disponibilizam isso num outro pacote. Para quê? Porque você precisa testar a sua aplicação. Então, como que funciona o teste, né, para bancos de dados nesse exemplo? E isso vai ser para toda a aplicação. E para robistas isso parece que é uma faca no coração. Mas você tem que começar a aprender a injetar dependência nas suas funções. O que significa isso? Você tem, por exemplo, um get from DB, a sua função. Você vai ter que injetar a sua interface. Esse DynamoDB ele é uma interface. Então, você vai ter que injetar uma interface dentro da sua função. Aqui no meu funcman eu estou apenas inicializando o DynamoDB e passando a inicialização mesmo para o getFromDB. É um pouco estranho falar. Eu estava vendo um blog post esses dias perguntando quanto que é a cobertura necessária de testes automatizados num código em Go. A galera falou 70%, eu lavo minhas mãos, eu não sei. Mas, nesse caso, eu não precisaria testar o main, talvez. Porque se eu tenho o teste unitário do getFromDB, eu deixo no main apenas a chamada dos meus métodos. O compilador vai testar. Isso é bom? Fica a seu critério e a decisão do seu time. Então, como seria, de fato, fazer o teste dessa implementação? Eu inicializaria uma nova estrutura, colocaria o DynamoDB, implementaria apenas o batch execute statement, que é a requisição que eu finge que vou acessar, e verifico dentro dessa implementação, por exemplo, se o input é de acordo com o que chegou nela e simula uma resposta. E eu posso tratar essa resposta com o que eu quiser. Outro exemplo de biblioteca é o Mockery. O que é o Mockery? Ele é uma biblioteca que varre todos os arquivos do teu sistema e gera alguns arquivos de mock. Então, você roda esse comando, ele vai varrer todos os arquivos do teu sistema, vai procurar todas as interfaces e vai gerar uma coisa meio estranha, mais ou menos assim. Não precisamos nos atentar a como isso é feito, mas ele tem ali um to not edit, mas ele vai gerar isso aqui. Por que que isso é interessante para a gente? Então, esse é um exemplo da interface e esse é um exemplo da utilização dela. Eu passo a interface, por exemplo, no Measure para
para uma geometria, retorna a área ou perímetro. Então, ele gerou esse arquivo para mim. Como que eu testo? No Rails, a gente tem a biblioteca RSpec. A biblioteca RSpec é o céu na terra para testar coisas, sério. Eu adoro, porque com ela eu testo o que eu quiser, quando eu quiser. Inclusive, eu vou dar outro exemplo sobre time, vocês vão ver. Eu amo o RSpec, tá? Então, como que eu posso testar com o Mockery? Se eu passo a dependência, eu posso dar eu espero que esse meu mock, quando ele receber um area, retorne 2.5, quando ele receber o perímetro, retorne 4.8, eu passo sempre a minha dependência, que é a interface, e retorno os 2 valores, dou um assert nele. Uma coisa que eu falo, é muito importante que os módulos tenham os contratos bem estabelecidos. Dentro do Rails, às vezes é muito difícil nós termos a necessidade, por exemplo, de desenhar um diagrama de sequência. É difícil. Eu, pelo menos trabalhando com Rails, só desenhava arquitetura. Diagrama de sequência eu quase não desenhava. Dentro do Go, se você vai para um lado e escolher ir para um caminho onde eu moco e eu tenho apenas o Go rodando para poder fazer o desenvolvimento local, você tem que ter um bom ambiente de staging. Porque senão, teu código vai ficar muito frágil. Apenas usar mock. E ele tem que estar muito bem estruturado. Suas lógicas têm que estar muito bem estruturadas. Senão você vai ter problemas. Outro ponto que eu acho que, para mim, é uma das maiores dores, que é testar time. Quem já teve que testar time em Go sabe que isso aqui é uma coisa muito estranha. Em Ruby, nós temos RSpec, você pode manipular qualquer classe que você quiser. Você bota o time que você quiser em tempo de execução do sistema. É muito bom. Em Go, não. Você tem que partir para abordagens como essa. É um problema? Não. Por quê? Porque ela é uma linguagem compilada e fortemente tipada. Então, se você fala que você vai passar um time, ele é um time. E se você chamar a biblioteca time.now, essa biblioteca nativamente não te dá o suporte para mock. Então, é muito comum você ver em aplicações Go esse tipo de abstração, onde você cria, por exemplo, um apptime, que é o pacote de tempo que você usa por toda a sua aplicação, que tem uma variável de pacote que se chama now. O que eu gosto muito no Go, que eu sinto muita falta no Ruby, eu me acostumei a programar assim, e para mim é uma grande dor, é que no Go você pode passar uma função. Percebam que eu não estou executando a função. O now ela é uma variável do tipo função, que retorna um valor do tipo time. Então, eu estou atribuindo uma função à minha variável now. E o que eu faço no teste? Eu tenho o mock test time, eu passo um teste customizado e sobrescrevo minha variável now com o valor desse teste customizado. Então, a partir daqui, o que acontece? Se eu uso esse helper, por exemplo, nos meus testes, eu consigo ter certeza que eu vou sempre estar executando aquele teste naquela mesma hora e não vai dar teste random, que é um grande problema. Então, se eu quiser, por exemplo, testar um travel, começo executando em um horário, dou um travel to para outro horário. Bom, um pouquinho sobre o padrão de projeto. Igual eu comentei, dentro do Ruby, é difícil a gente parar para desenhar a arquitetura do código, porque o Rails te dá tudo muito bom, muito bem documentado e tudo muito pronto. E quando nós começamos a programar no nosso primeiro código, ele foi uma tripa, né? Tudo no mesmo main, nós íamos criar internal, dava problema, a gente vivia caindo em vários problemas de arquitetura e de estrutura, e um dos problemas era dependência cíclica. Para quem não sabe o que é a dependência cíclica, ou nunca caiu nesse problema, ela basicamente você tem um usuário e um produto. Vamos supor que o teu usuário ele tem vários produtos, logo você depende do usuário de produto. E seu produto tem vários usuários, logo você depende produto com usuário. Um pacote vai depender do outro. O que acontece? Dependência cíclica. Se você não tem uma boa arquitetura dentro do teu código, isso aqui vai ser um problema que vai te perturbar por muito tempo em qualquer coisa que você vai fazer. Tem duas soluções simples para isso. A primeira solução, assume que um depende do outro e deixa no mesmo pacote, depois você vê o que faz, que é a solução que eu menos gosto. E uma terceira solução, que é, talvez,
criar um pacote intermediário para unir as duas informações. Onde? Seu produto poderia depender do usuário, seu usuário poderia depender do produto, mas jamais um dependeria do outro. Esse terceira dependência teria que ser através de algum módulo que integra essas duas informações. Um pouquinho sobre DDD. Em algum momento da companhia, nós criamos várias aplicações, passamos por uns 3 anos de entendimento e de vários erros com Go, e nós tivemos uma ideia de montar um time novo. E eu queria usar Go. Mas o Rails, ele te dá previsibilidade, o teste automatizado, já está tudo meio pronto. Mas eu queria testar o Go para ver se ele escalaria, né? E não só escalar num sentido de ser rápido, mas quando a gente fala de uma empresa que cresce da dimensão que o Enjoy cresce, a gente também precisa escalar em performance de desenvolvimento. Os desenvolvedores têm que codar rápido, simples assim, e ser produtivos, e se sentir produtivos também. Com isso, nós pensamos num DDD, para quê? Para que o time de produto tivesse a mesma língua que o time de desenvolvimento. Mas também, para quando desenvolvedores mais novos entrarem na empresa, eles já terem uma convenção, eles já saberem para onde trabalhar. Então, basicamente, foi essa arquitetura que a gente teve de código, né? Design de código mesmo. Então, nós teríamos uma camada de apresentação. Se olhar a literatura DDD, camada de apresentação ela é interface. Mas interface já é um nome no Go. Então, sempre ia entrar alguém na empresa e falar, por que é interface? Mas não. A gente usou a apresentação porque é mais bonito também. A camada de aplicação, nós criamos, se olhar também a arquitetura limpa, né, que é outra literatura sobre a arquitetura de camada, você vai ver que eles falam sobre use cases. Use cases. A camada de aplicação ela é mais ou menos um use case. O papel dela é orquestrar as camadas de repository com as camadas de persistência, a camada de fila, a camada de services. Ela é um orquestrador entre camadas. Ela não deveria ter lógica de negócio. Ela apenas orquestra o que vai de um lugar para o outro. Nossa camada de domínio, a gente teria as entidades que são estruturas, né? São structs, várias structs. O que a gente pegou como convenção? Não vamos colocar nenhuma lógica. Não bota lógica na entidade. A entidade nunca tem lógica nenhuma. Por quê? Se eu boto qualquer lógica ali, eu caio num risco de depender de outro pacote. Se eu dependo de outro pacote, dependência cíclica. Então, nossa convenção é não bota lógica no entity. Na dúvida, eu já vou falar, bota no value. Meu repository. O que é o repository? É um pacote de interface. Repository é, por exemplo, eu tenho um product repository. Ele tem um get e um insert. Ele só vai ter interface. Não tem mais nada. Meus services faria o quê? Ele teria algumas lógicas um pouco mais complexas relacionadas ao domínio. Por exemplo, cálculo de comissão, cálculo de precificação de produto. Enfim, ele até pode se comunicar com outras camadas, mas ele é específico para esse tipo de lógica para que meu application não fique inchado. E a minha camada de value é a mais suja que eu tenho nessa estrutura, que seria... Até o Vitinho está aqui, ele pode me... não me deixar mentir, mas a camada de value era mais ou menos assim. O dev não sabia onde botar, porque a gente estava todos aprendendo, né? Então o dev não sabia onde botar alguma coisa, bota na camada de value. Ela só tem que seguir uma regra. Não pode depender de nenhuma outra camada. A única regra, só trabalha nela com estrutura nativa do Go. Por quê? Ela é essa camada, mais ou menos, que a gente teve de agregação. Essa camada faria esse papel. Na dúvida, coloca nela, você não vai ter problema. Por que isso? Porque também, quando a gente está desenvolvendo as coisas, a gente não precisa... Se a gente foca apenas em entregar melhor estrutura ou melhor código, a gente não entrega nada, essa é a verdade. E como essa aplicação estava crescendo aos poucos, nós fomos fazendo melhorias incrementais até que ela ficasse boa. Então, esse cara ele teve bastante coisa suja, mas várias coisas que estão nele
viraram pacotes que podem ser compartilhados pela empresa inteira depois, que são, por exemplo, pacotes que manipulam string. Então, falando agora um pouquinho sobre contexto. Contexto, para quem é novo na linguagem, é sempre meio obscuro, né? Eu vejo contexto para tudo quanto é lado, mas o que isso significa? Para que eu uso esse cara? O context, ele é uma estrutura dentro do Go que ele é usado principalmente para controle de paralelismo. Você pode passar dentro de um context qualquer valor que faça sentido você passar de cima para baixo na aplicação. Então, mas o maior benefício dele é para você controlar a execução paralela. Eu vou dar um exemplo para ficar um pouquinho mais claro e vocês vão entender um pouquinho do porquê que esse cara é importante. Imagina que eu tenho 5.000 operações para fazer no banco. A minha terceira operação falou que o banco está fora do ar, deu timeout. Mas eu já tenho mais 4.995 rotinas agendadas. O que eu faço? Eu faço com que todas deem timeout? Não. Eu posso passar um context e falar, ó, antes de executar, vê se é para executar. Se esse cara já não é mais para executar, você para e nem executa. Então o context ele tem esse tipo de controle. Se dá algum problema, você para a execução de tudo. Também você consegue utilizar ele para timeout, deadline e várias outras funções, mas relacionadas a controle de paralelismo também. Então, outro ponto que a comunidade usa bastante, o context, é para monitoramento. Em que sentido? Esse é uma foto de um trace, por exemplo, Datadog, New Relic, OpenTrace, qualquer aplicação de tracing provê uma foto similar a essa. Então, eu tenho nela o tempo total de resposta, eu tenho meu trace, que é o conjunto, né, de spans, e eu tenho meus spans, que são cada quadradinho desses. O que acontece? O Rails é muito legal, porque ele tem várias bibliotecas que já vêm prontas. Ele tem muita biblioteca plugin. Você pluga o Datadog nele, ele vai fazer tudo isso aqui para ti, com banco de dados, com Redis, com serializers. Está tudo pronto. É lindo. Mas no Go, nós não tínhamos nada muito pronto. Então, nós vamos ver a melhor forma de fazer. E como que se faz na prática? Bibliotecas como Datadog, por exemplo, o OpenTrace, o New Relic também, se eu não me engano, eles usam o context para passar qual que é o contexto. Ou seja, qual que é o pai, por exemplo, do Store Cache Store, que é o API Action. E para passar, por exemplo, o RGET, qual que é o pai dele, que nesse exemplo é o Store Cache Store. Então, na prática, o código fica uma coisa assim. É estranho para quem é, né, rubista, porque é estranho. Mas depois você vai programando com Go e acaba se acostumando e isso parece a coisa mais normal do mundo. Porque também te dá a visibilidade das coisas que estão acontecendo. Então ficaria mais ou menos como, eu recebo o contexto, pego o OpenTracing, dou um start span from context com esse nome. Depois eu chamo get from database e passo o context de novo. E eu fico encadeando a passagem do context para as minhas funções. Logo, nós temos como um padrão, dentro do Enjoy também, passar o context para pacotes em todas as funções públicas que possam ter algum acesso a alguma camada externa ou banco de dados. Porque se nós formos paralelizar, ou se nós quisermos colocar monitoria para esse cara, já vai estar pronto. Quando nós começamos a implementar isso, nós não tínhamos utilizado o context, não tinha passado, porque a gente estava aprendendo. Então, nós estamos refatorando um monte de código. Cara, bota aqui, bota aqui, bota aqui, passa só o spam, que é só essa estrutura menor do spam. Deu maior confusão. Depois que a gente padronizou, ficou muito mais fácil de desenvolver. Um pouquinho sobre comentário. Dentro da comunidade do Rails também, as coisas elas são bem comentadas e bem documentadas. Dentro do Go, quando eu vim, eu fiquei mais impressionado ainda, porque as coisas são muito mais bem comentadas. Então, nós tínhamos muito aquela cultura de o código tem que falar por si mesmo.
tu não consegue ler o código, não funciona. Então, tu lê o código e vê o RSpec. Se tu não entende, é porque o código está mal escrito. Mas dentro do Go, isso também é um pouco verdade, mas a comunidade valoriza muito comentário. Então, nós temos, se eu não me engano, nas versões mais antigas, o Go nem te deixava exportar uma função pública se você não comentasse. Hoje em dia, acho que pode. Eu não tenho certeza dessa informação, mas eu lembro que tinha alguma coisa assim. E isso é muito louco. Porque se você usa esse comando, godoc, eu não sei se alguém já usou esse comando, eu adoro usar ele. Ele gera para você uma documentação da aplicação, de todos os pacotes standard do Go, por exemplo, para você desenvolver local e não precisar ficar abrindo documentação. E toda essa documentação, ele gera com base nos comentários dos pacotes. Ele tem também os comentários dos third parties, que são todas as bibliotecas terceiras. Nesse exemplo, eu coloquei o REST para mostrar, para exemplificar, né? Mas todas as bibliotecas que estão no teu Go Mod, ele vai estar listado aqui. Então, e também, o que tiver, eu coloquei o internal ele não aparece, mas se você colocar ali, por exemplo, um package hello, ele vai, com esse comentário, ele vai estar no teu GoDoc também. Por isso que, se você criar um pacote que pode ser utilizado por outros times, comente ele bem, porque pode ser necessário, né? E facilita a vida do amiguinho. Então, aquele pacote ele vai se tornar mais ou menos isso. Meu comentário está ali no final e toda a documentação dele. Então, essa é outra possibilidade que dá para usar com o GoDoc, que é você colocar um exemplo real. Então, ele serve como uma comunidade que gosta de, vamos usar o teste como documentação, o Go usa o teste como documentação. E um pouquinho sobre convenções. Foi legal, porque na palestra passada comentaram um pouquinho, né? Então, sobre o poder de uma convenção, né? Então, dentro do Ruby, é muito comum você chegar num code review e a galera discutir se bota um reject ou um select com apenas X itens. Se usa find ou se usa... É muito comum esse tipo de discussão. Por quê? Porque a linguagem te dá várias opções e cada pessoa gosta de codificar de um jeito e quer botar um pouquinho do seu coração ali no desenvolvimento disso. Só que o que acontece? Dentro do Go, nós começamos a perceber uma coisa nesse caminho. As nossas discussões, elas nunca eram discussões sobre como escrever a linguagem. E sim, eram discussões de arquitetura. Então, nós acabávamos caindo num problema de eu acho que o pacote tinha que ser assim, eu acho que esse pacote tinha que ser assado, e não sobre como o código estava escrito. Né? Então, nós acabávamos dispersando muito. E isso deixava o time improdutivo. Então, nós começamos a criar algumas convenções. Eu vou mostrar 3 exemplos para vocês, mas coisas que ajudam, né? E também o que ajudou para a gente foi uma arquitetura bem definida, tipo a do DDD, a não ter esse tipo de discussão dentro de um code review. Então, essa foi uma convenção que nós usamos. Ela é até bem comum. Se você abrir a biblioteca da AWS, você vai ver que vai estar similar a essa. Mas nós descobrimos isso depois de gerar um bug, infelizmente. É sempre assim, né? O que acontece? Eu criei aqui um exemplo de um product de persistência sendo uma estrutura que tem uma dependência do PGDB, aqui do banco de dados. Antigamente, nós inicializávamos o product de persistência, nós inicializávamos a estrutura. Então, eu inicializo a estrutura e executo ela. Só que o que acontece? Um dia nós somos da manutenção, adicionamos um novo serviço para essa camada de persistência e em um dos pontos do código esquecemos de inicializar ele. O que aconteceu? New pointer exception. E daí nós fomos ver e, isso não pode acontecer. Vamos fazer um post-morphing para entender o processo e aonde que a gente falhou. Dentro de um post-morphing a gente entendeu que, cara, o Go ele é uma linguagem que ele não é orientado a objetos puramente, mas ele te possibilita uma orientação a objetos. Então, será que é feio eu usar uma inicialização com o new para uma camada de persistência, por exemplo? Não sei. Pra gente, a gente gostou.
principalmente porque a gente adora Ruby, e Ruby é tudo orientado a objeto. Então, eu gostei pra caramba. Então, nós inicializamos a camada de persistência, passando o banco, e utilizamos apenas esse cara, colocamos o product persistence, por exemplo, como sendo um privado, para que ninguém consiga acessar de fora daquele pacote, né, eventualmente. E se alguém adicionar alguma dependência que é obrigatória, vai adicionar como um novo atributo na função de inicialização, que vai se tornar obrigatório. Então, resolvemos um problema para a gente. Outro ponto, que é muito interessante também, que é a padronização de utilização de uma estrutura de entrada e uma estrutura de saída. Aquela aplicação que a gente criou, ela crescia, e o número de argumentos que a gente precisava passar entre as funções crescia também. Então, principalmente quando é uma estrutura que você tem que passar várias dependências e que acessa vários repositórios diferentes. Então, nós padronizamos colocando, por exemplo, uma estrutura de update, um update input e um update output. Por que isso foi bom para a gente? Porque se eu tenho que dar manutenção nesse código, ele é usado em vários lugares, às vezes eu não vou quebrar o contrato do colega, eu só vou criar um novo comportamento. Se eu adiciono como função, como um novo argumento da minha função, eu preciso sair pelo código, mudando o código todo, né? Porque o Go ele é fortemente tipado e se eu passo, eu tenho que passar. Então, para a gente, isso melhorou a manutenção do código também. E outro ponto é o output, que vamos supor, se eu quisesse passar o contador de resultados, eu teria que colocar no meu output e sair alterando o código inteiro, mas às vezes eu só quero usar em um ponto do código. Então, o output para a gente também ajudou bastante. E esse é um link de uma documentação do Go. Não sei se todo mundo aqui conhece ou vocês já acessaram. É muito importante que todos leiam. Nessa documentação, ele resolve alguns problemas que a gente teve, por exemplo, que é como eu nomeio uma interface. Então, assim, a gente não sabia nomear a interface direito, né? E nós colocávamos, tipo, um exemplo, né? iWriter, iReader, ou Writer, iFace. E ficar botando essas nomenclaturas. Mas, para o Go, Writer é um Writer. Reader é um Reader. Não é um iReader. É um pouco estranho, mas o que a linguagem fala é, se vai ser para stdout, se vai ser para algum serviço de log externo, isso é a tua implementação. Ele é um reader e pronto. Então, essa documentação ela te dá esse tipo de exemplo para você pegar, ver o que faz sentido e colocar nas convenções da sua empresa. E para finalizar, eu gostaria de deixar essa mensagem para você criar suas próprias experiências. Essas foram algumas das minhas experiências, não são todas certas, né? A gente faz escolhas boas, escolhas ruins na vida, a gente fez várias escolhas ruins para até chegar em algumas escolhas que hoje fazem sentido e que eu tenho certeza que daqui a 6 meses eu posso fazer outra apresentação com tudo diferente do que eu falei agora. E compartilhe. É isso. Obrigado. Valeu, cara. Obrigadão aí.